Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aqui, depois de eu já ter feito o unboxing do iPhone 13 Pro Max, modelão de 512 GB, eu vou deixar aqui, ó, linkado aqui em cima o unboxing se você não assistiu. Hoje eu vou fazer os primeiros testes com as câmeras do iPhone 13 Pro Max, tá? Essas câmeras que são novas aqui, né? São modelos novos, inclusive sensores novos e com umas configurações mais interessantes do que o do ano passado, tá? Durante a gravação do vídeo eu vou falando para vocês. Bora lá então, começar pela câmera frontal e vamos passar por todos os modos, tá? E no finalzinho, se liga que vou deixar umas fotos. Vamos lá. Bom pessoal, bora lá, começando então a gravar aqui com o iPhone 13 Pro Max. Essa aqui é a câmera frontal, gravando em 4K 30 frames por segundo. Como a timeline desse vídeo aqui vai ser 30 frames por segundo, inclusive a introdução foi... vou pedir, aliás, que vocês ignorem as cigarras e o vento, se estiver ventando muito, tá? Esse vídeo, então, eu vou gravar em 4K 60, não vou, em 4K 30, aliás, não vou fazer o 4K 60 para vocês não terem uma experiência deturpada da qualidade. Eu vou upar um vídeo separado para o 4K 60. Nossa, tá demais o barulho aqui, eu vou para cá. Então, essa aqui é a introdução, gravando com a câmera frontal em 4K 30 do iPhone 13 Pro Max. Lembrando que a câmera frontal não teve atualização, tá? É a mesma câmera frontal que você tem, por exemplo, nos iPhones 12, que são iguais para toda a linha 12, inclusive, tá? Que permanece o mesmo sensor aqui para a linha 13. O que mudou foi as câmeras traseiras, tá? Então, lembrando que eu vou upar um vídeo separado em 4K 60, você vai ver aí iPhone 13 Pro Max 4K 60, para ser inteirinho em 4K 60 e não ter uma sensação esquisita. Então, esse aqui é o 4K 30 na frontal do iPhone 13 Pro Max. Tá segurando bem o céu lá, ó. Tá legal. Ah, e diferente dos outros anos, eu tô gravando aqui em HDR Dolby Vision. E você vai ver nesse vídeo aqui, para ser justo com as pessoas que não tem uma tela HDR, uma conversão em SDR. Então estou gravando do jeito que vem em HDR Dolby Vision, somente convertendo para SDR, tá? Que é a versão standard da gravação. Essa aqui então é a frontal. Vamos ficar a favor do sol? Vocês terem uma ideia, no sol aliás, né? Porque aí vocês vão tendo ideia de sombra e sol. Aqui é o sol tá bem ali, ó, bem aqui em cima, então eu estou contra o sol assim, contra não, a favor, né? Ele tá aqui, e se eu fizer um contra o sol, é isso aqui, ó, olha ele aí, ó. Mr. Sol tá segurando bem aqui, viu, cara? Lembrando que essa tela agora tem um pico de 1000 nits, um pico de 1200 já era, né? Agora o brilho típico é até 1000, que era 800. Frontal iPhone 13 Pro Max. Vamos para a traseira? 4K 30. Ó pessoal, vou começar na Ultra Wide, tá? Lembrando que agora a gente vai de 0.5, que é a Ultra Wide, até 3x, que é a câmera nova de zoom de 3x agora. Cara, hoje tá a pior poluição sonora possível. Tem um carro passando anunciando o circo, tem passarinhos, tem cigarras, tem vento. Dá uma olhada no barulho que o carro de som tá anunciando o circo. Olha... Que é isso? Ó, essa é a Ultra Wide, pessoal. Ignorem o áudio. Isso é a Ultra Wide do iPhone 13 Pro Max. A Ultra Wide agora tem autofoco, senhoras e senhores. Tá? Eu vou virar para mim agora. Coisa que você não conseguia antes, porque não tinha autofoco. Você conseguia, mas você não sabia se estava focando perfeitamente, porque ela tinha o foco no infinito. Esse aqui, ó, é o iPhone 13 Pro Max com a câmera grande angular Ultra Wide, que agora é capaz de fazer fotos e vídeos em macro. Tá? Se eu aproximar minha mão assim, ó, teoricamente é para ela entender como é que está a gravação. Não sei como é que está, porque agora eu não estou me vendo, mas eu sei que eu estou enquadrado porque é uma câmera grande angular. Estou numa área de sombra aqui agora e vou chegar aqui até o sol e vou me aproximar com a câmera grande angular para vocês terem ideia de como é a aproximação dessa câmera que agora consegue fazer macro. Deixa eu chegar no sol aqui, olha só, olha o anúncio do circo. Olha que bonito, escutem. Avenida da Saudade, ó, Circo do Alegria. Essa é a Ultra Wide, gravando em 4K 30. Lembrando que dá para mudar entre as câmeras, tá? Vou virar para cá e ó, e vou aqui, ó, vou tentar filmar de perto uns pequenos coquinhos que tem aqui. Deixa eu ver, cara, deixa eu ver se eu chego perto de um. Tá cheio de aranha aqui, para falar a verdade. Vamos aqui, ó, ó. Vocês estão vendo que foco? Olha só como que foca. Vou tentar numa folha aqui, ó, melhor nessa folhinha. Dá uma olhada só. Vocês estão vendo? Focando. Você não conseguia fazer foco antes de perto. Você tá vendo? Ó? Olha o foco.
na folhinha próxima, tá tipo 2 centímetros. Então agora você consegue foco nas coisas próximas, tá? E eu posso ainda mudar da ultra wide, eu posso ir para a principal. E posso, a principal agora é uma câmera que tem f1.5, a abertura ficou bem maior, tá? E essa ultra wide aqui, ó, voltei para ultra wide. A ultra wide agora é f1.8. Essa ultra wide com autofoco, dá para fazer macro, é f1.8. Vou pegar mais uma folha aqui. Acho que não ficou bem claro para vocês o quanto que dá para aproximar. Olha só. Vocês estão vendo isso? Olha isso aqui. Olha os veios da folha. Tá vendo? Isso é o autofoco, pessoal. Essa câmera agora é f1.8, tá? A principal é essa aqui, ó. Tá vendo? Aí ela muda automaticamente entre elas, tá? A principal agora é f1.5. Vou voltar para ultra wide. Voltei para a principal. É f1.5 com sensor grande de pixels de 1.9 microns. E a de zoom agora é 3x, só que ela perdeu a abertura, ó. 3x, só que agora é f2.8, era 2.2. Só que agora você consegue fazer modo noite em todas as câmeras, tá? Ó, vou para normal de novo. Tudo em 4K 30. Ultra wide, tá? Deixa eu me aproximar, vou aqui numa área que eu consiga filmar lá do outro lado. Ó. Então agora a gente tá na ultra wide. Eu vou tentar agora, vou para principal. Tá vendo? E vou para 3x de zoom, é isso aqui, ó. Tá, eu posso dar mais um aqui, deixa eu ver. Posso dar um zoom digitalzão, ó. Aqui é o digital até 9x, ó. Tá bem bom ainda, hein? Olha, vou voltar. 5, 4, 3. Aqui 2.8, ó. Aqui é 3x, zoom ótico. Tá? Ó. E posso ir até o 9x digital. Que tá bem bom ainda, tá? Posso voltar para a câmera principal e posso ir para ultra wide. Sentiram o legal? É, cara, essa é a qualidade de imagem. Óbvio que a gente precisaria andar bastante aqui para eu mostrar para vocês mais, né? Mas, cara, eu curti principalmente essa ultra wide, que eu vou virar de novo para mim. E você pode se filmar assim, ó. Você pode ter certeza que está sendo enquadrado com uma câmera grande angular para mostrar o ambiente que você tá, seja uma paisagem, seja arquitetura numa cidade dessas arquitetônicas muito bonitas. E você tem certeza que você não precisa estar se olhando, você sabe que você está enquadrado porque está pegando bastante coisa. Ó, o céu tá lá atrás. Cara, eu achei legal. Eu já gravei o modo cine, tá, pessoal? Quem não viu, eu vou deixar linkado aí também o modo cinematográfico, que é aquele que desfoca. Mas eu vou fazer um pedacinho aqui para vocês não perderem o gostinho. Mas para assistir um vídeo maior, clica no link aí em cima, tá bom? Esse aqui então é um pedacinho do modo cine, ó. Modo cine na frontal. Lembrando que o modo cine só pode gravar em Full HD 30, tanto na frontal quanto na traseira. E você pode escolher a abertura, eu tô gravando em F4. E você pode alterar a abertura depois, tá? Esse é o modo cine. Agora você tá vendo o upscaling desse vídeo para 4K, então pode não estar com a qualidade perfeita. Para assistir melhor qualidade, um vídeo maior, clica no link aí que eu falei da descrição. Esse aqui é o modo cine, então. Você pode desfocar você, outras pessoas ou objetos na câmera traseira. E o vento continua sensacional, pessoal. Me perdoem. Galera, se vocês estiverem me escutando, eu voltei aqui na câmera frontal para falar para vocês que a Apple agora introduziu o modo de estilos fotográficos. Deve estar passando aqui nesse cantinho para vocês, que é a possibilidade de você dar um look para sempre para suas fotos. Você escolhe ele e ele vai aplicar esse presetzinho em todas as fotos que você fizer. Eu particularmente gosto do vibrante, né? Que dá um pouquinho mais de cor, eu gosto desse. Mas como eu estou fotografando em RAW, eu posso ter a liberdade de fazer o que eu quiser depois, tá? Principalmente em um iPhone com 512 GB, tá bom? Então, pessoal, já já a gente vai ver, dar uma olhadinha nas fotos. Lembrando então que você tem a opção de escolher esses modos. Depois que você escolheu a primeira vez, quando você ligar o seu iPhone, ele some e vai estar lá nas opções de câmera. É lá que você vai poder escolher qual modo que você quer. Lembrando que se você fizer fotos em RAW, você pode, né, editar do jeito que você quiser. Mas é legal ter isso aí. Bom, passei por todas as câmeras aqui. Passei um pedacinho, né, pelo modo cinematográfico. Tem o modo também de câmera lenta, que continua até 240 fps, que eu não vou passar por aqui, porque é um câmera lenta, cara. A Apple nem fez nada sobre, é um câmera lenta. E como esse smartphone aqui agora teve esse sensor maior, com pixels maiores, com abertura maior de f1.5, eu vou ser obrigado a fazer umas fotos à noite, e uns videozinhos à noite. Então eu vou dar um jeito de gravar um pedacinho depois dessa sequência aqui,
à noite, antes de eu mostrar as fotos para vocês, para mostrar a capacidade dessa câmera principal, principalmente, que é f1.5 e que tem um sensor de 1.9 microns, como é que tá à noite. E até a grande angular, que agora tá de f1.8. E também a de zoom, porque agora ela tá muito mais escura do que as outras. Era f2.2, foi para 2.8, ganhando range, né, distância, mas perdendo abertura, perdendo luz nessa câmera. Bom, se liga aí num pedacinho de fotos e vídeos à noite. Primeiro os vídeos à noite e depois a gente vai para umas fotos noturnas também e normais que eu vou fazer por aqui.
Bom, pessoal, nem ia fazer uma finalização desse vídeo, mas se faz necessário para depois não terem comentários aqui, como sempre, das pessoas que julgam as coisas, mas não sabem os motivos pelos quais. Uma coisa que eu quero explicar para vocês é um dos motivos dos quais vocês quase nunca veem eu fazendo fotos noturnas aqui, vídeos noturnos. Eu moro numa cidade super pequena, não tem nenhum lugar adequado para fazer fotos noturnas, a cidade inteira é bem pouco iluminada, a praça tem uma iluminação abaixo do nível normal, ela tem uma luz verde jogada direto para a fachada da igreja, o que deixa todo mundo que faz fotos lá verde. Ou então, se eu fizer fotos lá, a hora que eu faço fotos, a galera vai falar: puxa, o balanço branco tá todo zoado, nossa, tá todo... vai falar que tá tudo errado, e aí você vai ter uma opinião errada sobre os smartphones. A lateral da igreja não tem a luz verde, que é a única praça decente, o único lugar mais decente para fazer fotos. Não tem a luz verde, mas ela é subiluminada, muito pouca iluminação. Vocês veem ela clara nas fotos porque todo smartphone deixa ela clara. Todo smartphone tende a deixar mais claro para você ver. Só que ele joga o ISO lá em cima, reduz o ruído um monte, e aí vocês não vão ter a percepção de foto nenhuma. Nenhum smartphone vocês veem fazendo fotos aqui nesse canal quase à noite mais. Por conta disso, eu vou fazer fotos, vocês não têm noção de quão baixa é a luz, e aí todo mundo vai falar: nossa, a qualidade é péssima. Nossa, o balanço branco é péssimo, tem uma luz verde. A qualidade da luz é péssima, tem uma luz horrível. Então, esse é um dos motivos. Quanto ao resto, fora esse lance das fotos noturnas, eu achei o smartphone sensacional. Não que ele tenha fotos noturnas ruins, mas eu ainda não tive a oportunidade de levar ele para um lugar decente para fazer fotos. Uma coisa observada foi esses halos de luz, parece um blooming, né? Saindo das luzes. Isso aí eu notei. Quando você mexe a câmera, já tinha visto em outros smartphones. No iPhone 12 já tinha visto, mas esse ano parece que ele tá mais assim, sabe? Você joga, parece que tem um glow saindo das luzes que são diretas ou fortes quando você está mais próximo. Isso eu notei. Quanto à qualidade das fotos, principalmente da grande angular, que agora a gente tem grande angular com autofoco, espetacular. E eu vou falar mais um negocinho aqui para alfinetar os seguidores, uns amigos aí. Amazing. Tenho que regular agora o que eu falo em inglês aqui, porque eu não posso falar inglês porque eu moro no Brasil. É brincadeira, Brasil! Enfim, pessoal. Seguinte, a câmera macro é espetacular. Ela faz fotos a 2 centímetros, tá? E além disso, você pode ainda clicar no 0.5, no 1 ou no 3. Na realidade, ela faz um crop ali na câmera, acho que na grande angular, que tem autofoco, e você consegue fotos sensacionais. Eu fiz uma florzinha que eu escrevi aí, que tem 8 milímetros. Eu medi com essa régua aqui, ó, 8 milímetros. Uma outra menorzinha de 3 milímetros e pouco, muito pequena, fotografa muito bem com essa câmera macro. Eu nunca vi esta qualidade, tá? A qualidade mais próxima que eu cheguei, o S21 Ultra faz fotos boas, tipo modo macro, se fosse dizer também, né? Mas o G100 com ring light ainda dá uma ajudada a mais. A câmera principal, espetacular, o HDR em 4K 60 segura muito. Eu soltei vários vídeos aí, procurem, tá? Eu tô subindo de novo hoje uns vídeos HDR, porque só ficaram em 1080 os últimos, eu não sei porquê, vou subir de novo. Então, galera, a câmera é sensacional, espetacular. Eu nunca testei nenhuma câmera desse tipo, e eu testei sim o S21 Ultra com Exynos, com Snapdragon. Não é uma vantagem gigante, porque tem gente, quando eu falo que, nossa, o iPhone 13 Pro Max ou 13 Pro, que é a mesma coisa, tá espetacular, é melhor que o S21. A galera fala: nossa, é melhor aonde? Pra mim é melhor na nitidez, no nível de detalhe, na textura. Fica meio claro quando você vê uma foto desse iPhone contra um S21 Ultra, e eu fiz comparação aqui com as fotos que eu tenho aqui. Então, mas não é uma vantagem, nossa, é 2 vezes mais, é 1 vez mais. É um look, assim, sabe? Parece que é foto de câmera profissional. Tá espetacular. Bateria, essas outras coisas também tá espetacular, mas não vou ficar enchendo a bola aqui, vou testar mais, vou falar pra vocês, me acompanhem no Instagram também. E é isso aí. No mais, eu acho que não dá para se arrepender, principalmente o cara que é usuário Apple, e não aqui esse vídeo para fazer ninguém migrar de um sistema para outro, mas quem é Apple nunca testou esse sistema de câmeras com autofoco. Essa bateria é melhor ainda que do 11 Pro Max e, consequentemente, que o 12 Pro Max. É sensacional, tela maravilhosa, o áudio muito bom, fluidez que nunca ninguém viu, quem tem iPhone nunca viu essa fluidez de 120 Hz, uma tela muito boa. Então, é o melhor que você pode comprar se você tem Apple. E se você não tem também, porque é o melhor chip que tem aí no mercado, para rodar jogos é a melhor, é o cara. É realmente o cara. Vou tentar fazer teste contra outros smartphones, mas eu preciso consegui-los de volta. Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa um like, comenta aí o que você achou. Enfim, pessoal, até o próximo vídeo. Ah, não se esqueça, na descrição do vídeo tem o meu canal de descontos, que eu vou divulgar os preços quando chegarem esses produtos para serem vendidos aqui no Brasil, esses iPhones. Entra aí que eu
de vez em quando solto, se sair preço bom eu solto lá. Abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.